Estamos de volta com o programa Na Bagagem, numa nova temporada. Hoje recebendo Tarso Gonçalves Soares, um triatleta que decidiu deixar tudo para viver com R$10. Essa ideia surgiu lá em 2017, portanto vai completar já 3 anos. E no bloco anterior ele contava um pouco das experiências dele e também de como ele chegou a essa ideia, né? Ô Tarso, a gente fechou o bloco esperando que você comentasse sobre as histórias assim interessantes, né, que você viveu, né? Sim, é uma aventura louca. Exatamente. Ontem eu falei para o grupo de pessoas e eu sempre conto, esse maior perrengue que eu já vivi, assim, eu estava viajando de bicicleta e começou a chover, eu vi que a chuva estava vindo e tal, e bem quando começou realmente a incomodar, eu me abriguei num posto de gasolina. Era um posto de gasolina deserto, em reforma, e atrás do posto de gasolina tinha um grande prédio de 1 andar apenas, como se fosse uma grande concessionária sendo construída, assim. Uma escuridão total, assim. Eu entrei lá dentro, analisei, estava anoitecendo, mas dava para ver que era um local limpo, tinha caixas de porcelanato espalhadas, que deve ter vigia, né, senão já tinham roubado os porcelanatos. Eu pensei, daqui a pouco chega o vigia, mas vou ir me arrumando aqui, quando ele chegar eu converso com ele. Cara, comecei a me arrumar e esqueci, não sei o que passou pela cabeça, eu esqueci de cuidar que viria um vigia. Daqui a pouco eu fui trocar de roupa e fiquei confortável, nu. E eu costumo usar roupa só quando é necessário, assim, tipo, se eu tô sozinho na natureza, eu não tava na natureza, eu falei, não, vou ficar nu, tá gostoso e tal. E aí comecei a organizar minhas comidinhas na mesa e tal, paraná. E de vez em quando eu olhava pro escuro, assim, meu, se aparecer alguém aqui agora eu vou levar um susto, rapaz. Numa dessas, cara, eu olho para aquela escuridão total assim e acendem 2 lanternas a tipo 10 metros de mim. O saguão tinha uns 50 metros e a 10 metros de mim, ou seja, o vigia veio assim, ó, pra me assustar mesmo. Ele veio fazer o trabalho dele, sabe? Tipo, e ele acendeu as lanternas e falou alguma coisa, tipo, o que você tá fazendo aí? Só que deu muito eco. E eu não ouvi o que ele falava. Na hora eu nem me dei conta que era o eco, mas ele falava, eu não entendia, eu falava, ele não entendia. Vocês imaginam o susto, eu dei um pulo dessa altura e comecei a gritar desculpa, eu completamente pelado. Desculpa, eu sou ciclista, eu sou professor de educação física, eu virava de costas, me ajoelhava, não sabia o que fazer e me escondia atrás de uma coluna. Eu não sei se esse pesadelo durou 30 segundos ou 2 minutos, mas em algum momento ele deu um tiro pro lado, eu acho até hoje que foi pro lado. A gente não ficou amigos depois, então eu não sei. Mas enfim, ele deu um tiro pro lado, eu acho. E eu saí correndo em direção à porta, só que no que eu saí correndo, eu fiquei em silêncio e ouvi o que ele falou. Porque o problema era que eu estava falando ao mesmo tempo que ele. E o que ele gritava era, deita, deita, deita no chão, deita. E aí eu completamente nu, deitei naquele chão sujo. Mas aí no que eu deitei, eu já deitei aliviado, assim, já pedindo desculpas. Cara, entendi o que estava acontecendo, eu não estava te ouvindo por causa do eco, tu tá fazendo teu trabalho, eu peço 1000 desculpas, eu entrei numa propriedade privada sem autorização. E aí começou um diálogo e a primeira pergunta dele foi engraçada. Você tá armado? E eu falei, não, cara, eu tô pelado. Tá armado. Cara, aí ele mandou, foi o maior susto da minha vida, assim, realmente a sensação que eu tinha que eu tava infartando, assim, o coração tava... viver com R$10 e com muitos sustos. Não, esses na verdade não são muitos, assim, quando eu saí de lá, eu meio que sorri no canto da boca, assim, cara, fazia 1 mês que eu tava viajando, eu pensei, se eu tô disposto a viver com R$10 por dia por 10 anos, eu vou ter que estar disposto a passar por esse tipo de coisa, assim. Foi uma super aventura, eu adoro uma frase de uma música do Raul Seixas que fala: toda vez que eu sinto o paraíso ou me queimo torto no inferno, eu lembro de você, meu pobre amigo, que só usa sempre o mesmo terno. Tipo, eu não queria uma vida monótona e garantida que eu não passasse por esse tipo de susto, entendeu? Foi uma experiência incrível. Eu costumo dizer que a vida é feita de escolhas, e essas escolhas geram consequências, né? Então é preciso coragem para fazer a escolha e mais ainda para viver a consequência, né? Com certeza. A exatidão do que você tem vivido na medida do que você resolveu escolher para sua vida, né? E eu acho isso corajoso, né? Quais os lugares que você já conheceu, portanto, a partir desse momento de escolha mesmo? Bom, eu já morei na Austrália, já conheci fora do país, mas desde que eu vendi as coisas, eu costumo dizer que eu vivo de livre vontade. Se você olhar meu perfil no Instagram, por exemplo, eu digo que eu estou dando a volta ao mundo mais lenta da história. Mas antes de estar viajando, eu estou de férias. E eu não necessariamente estou sempre me deslocando e fazendo alguma viagem. Tipo,
eu tô com vontade de visitar minha mãe, eu visito minha mãe, tô com vontade de visitar meu pai, eu visito meu pai. É bom dizer que sua mãe mora aqui pertinho, ela mora em Ouvidor, né? Isso, por isso que eu tô aqui. É para explicar como você caiu aqui, né? Eu caí de paraquedas. Justo, né, dizer que você conheceu a professora Lívia, né? E aí a Lívia indicou você, recomendou você procurar a gente aqui na escola, você bater um papo com os nossos alunos, não é isso? Isso, ela lembrou de ti, lembrou do programa e falou, acho que tem um cara que vai gostar de falar contigo. E os alunos adoraram, quero aqui registrar, inclusive, que os alunos adoraram o bate-papo. Gostaram muito das suas ideias, que aliás eu faço questão até de ressaltar, porque você está sempre dizendo uma frase, está sempre ligado com uma música, Seria isso, na verdade, um estilo de vida que você complementa com a decisão de deixar tudo e viajar? Isso está muito baseado nessas experiências de leitura, de vivência através de músicas, filmes e assim por diante? Eu acho que é igual o Fusca velho. Se você tem um, você vê mais. Então eu acho que hoje em dia eu analiso que eu sempre tive essa sede por liberdade, geograficamente livre, poder andar por onde eu quero e tal. E no momento que eu me permiti ser assim e tomei essa decisão, tudo me salta aos olhos, entendeu? Quando eu ouço uma música que fala sobre liberdade, tipo, tem gente que ouve as músicas do Pink Floyd e interpreta que eles estão falando de viagens alucinógenas. Eu já olho e falo, esses caras estão falando contra a vida comum do sistema e tal, não sei o quê. Enfim, eu tenho toda essa pegada mais livre, assim. Tipo... Essa sua realidade diante da realidade das outras pessoas. Eu digo assim, você toma uma decisão de liberdade e como você enxerga quando você conta essa história para as pessoas? Aqui no Brasil, por exemplo, quais locais você já visitou e como que a sua história chega para as pessoas, né? Como você tem essa percepção? Eu acho que a outra pergunta que você fez eu não respondi, que é a questão do por onde eu já andei. Então, nos últimos 3 anos, eu andei por todos os estados, tipo Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, para baixo. Eu não subi ainda para o Nordeste, já conheço a região e tudo, mas ainda não fui. Fui até Rondônia e Acre. E aí saí para o Peru, Chile, Argentina, Uruguai. Já fui a países e lugares que eu já tinha ido antes de mochilar, mas agora realmente me sinto mais vivendo o lugar, sou convidado a ficar na casa de pessoas do lugar, pego carona com pessoas que entendem da coisa. Tipo, na região das mineradoras no Chile, eu peguei carona com um cara que trabalhava numa mineradora. Isso me traz muita bagagem de vida, assim, de viagem, sabe? Eu gosto muito. E aí eu acabei esquecendo que a pergunta última que você fez... Como a sua história chega para as pessoas, né? Quando você diz, deixei tudo, vou viajar. Como que você tem essa percepção de como as pessoas recebem essa história? Todo mundo, eu acho que talvez pela energia com a qual eu falo, assim, se impressiona, mas com um sorriso no rosto, assim, sabe? Caramba, que interessante, sabe? Acho que as pessoas gostam de conhecer alguém, tipo, diferente, assim, né? Você é diferente? Tipo, um estilo de vida diferente. Fala, pô, caramba, você tá acostumado a conversar com, como é que fulano ganhou dinheiro, o que fulano fez pra chegar onde ele tá na vida, né? E aí você pega e ouve um cara falar que, não, ele vendeu tudo e tá 10 anos de férias, pô. Tem muita gente que ri e fala, caramba, a última vez que eu tirei férias foi há 10 anos e foi 2 semanas. Pode montar um perfil há 10 anos, né? Exatamente. E o que você leva na sua bagagem? Já que, pelo menos se a gente for falar do período da bicicleta, porque agora você está indo de carona, dá para talvez ir um pouco mais carregado. Mas antes, o que ia dentro da sua bagagem? Vou até estalar os dedos para falar. Engraçado, cara. Eu não uso shampoo, não uso sabonete. Eu sou limpinha, tá? Ó, vocês estão de prova. Mas eu me lavo apenas com água. Eu não uso papel higiênico. Não sei se eu deveria falar isso, mas enfim. Tem muita gente... Dependendo do horário? Não, tipo assim, eu me limpo muito melhor do que se eu usasse papel higiênico. Eu costumo dizer isso para as pessoas. Quando você pisa na caca, você passa papel ou limpa com água, ou lava com água? Você lava com água, né? Enfim, essas coisas são engraçadas, assim, só para constar. E eu só tenho 2 camisetas. Essa aqui é mais uma. Eu tenho 2 bermudas, a que eu tô agora é mais uma. Eu tenho uma sunga, não tenho cueca. Eu tenho um par de meias, um tênis, uma sandália. Eu não tenho toalha, eu uso a camiseta que eu usei durante o dia, eu lavo durante o banho e já uso ela para me secar, úmida mesmo. Na Patagônia, no frio, isso dói. É um pouco mais complexo, né?
São temperaturas abaixo de zero. Isso, exatamente. Eu faço questão, assim, fiz questão muito de te perguntar da sua história em relação às outras pessoas, porque a gente que está como espectador dá uma sensação de liberdade muito grande, né? Portanto, é muito cedo, né? Você está no 3º ano, mas assim, você não se arrepende dessa decisão, né? Não me arrependo, tanto é que eu já me organizei financeiramente, já percebi que vai ser possível adiar esses 10 anos até o momento que eu quiser voltar a trabalhar, assim. Ou até, talvez, a limitação física da velhice, né, chega e tal. Mas eu, obviamente, não me preocupo com isso. E ontem me fizeram uma pergunta, cara, que eu nunca tinha respondido dessa forma. Me perguntaram, mas, cara, e se você envelhecer e não tem onde morar e adoece e morre? Eu falei, cara, quer saber? Se eu morrer hoje, valeu muito a pena ter largado tudo e vivido esses 3 anos que eu vivi, sabe? Porque se você pensar, cara, 3 anos são aproximadamente 1000 dias, tá? Você tem 1000 dias de férias na sua vida inteira? Talvez não. Contando com a aposentadoria, talvez tenha. Mas na aposentadoria você já está com limitações, né? A gente pensa em férias para descanso, quer dizer, uma oposição ao trabalho que já é uma ideia de tortura, de dificuldade, de prisão e assim por diante, né? Por que você decide colocar esse nome, então, de férias, uma vez que a gente está falando muito da questão da experiência de vida e que da sua fala agora, por exemplo, eu entendo que você toma como um projeto para a vida, né? Que talvez não tenha sido assim, mas que agora já te permite dizer, não, eu quero viver dessa forma, né? Você acaba de falar que nem pensou sobre a morte, mas no caso de morrer, valeu tudo a pena e isso é muito interessante, né? De que forma você concebe isso daqui para frente, assim? O nome férias, eu disse para as pessoas, cara, eu tô tão feliz, eu dizia para os meus amigos e talvez os parentes mais próximos, assim, eu tô tão feliz que eu vou passar 3 meses sem pensar em nada, sem celular, como eu contei para vocês, né, que tudo começou com a ideia de 3 meses. Depois eu adiei para 4, eu pensei, pô, se eu posso 4, talvez porque não 6 meses. Enfim, a coisa foi se adiando, mas eu apenas mantive a ideia de chamar de férias, assim. E aí veio os 10 anos, depois de uns 6 meses, 1 ano de férias, eu já percebi que aquilo seria possível de ser mantido financeiramente e vivido por mais, até o resto da minha vida. E aí eu poderia parar de chamar de férias e chamar de aposentadoria precoce, sei lá. Mas ficou, sei lá. Ô Tarso, a sua história é muito interessante, assim, daria pauta para muitos programas. Sim, contar como eu tomo banho, onde eu durmo. Exatamente, de modo que nosso tempo é curto, né? Mas eu acho que as pessoas podem aqui, a partir daqui, ter uma oportunidade de pensar, de repensar conceitos, de calcular possibilidades, né? Podem, inclusive, acompanhar lá o seu perfil, @10 anos de férias. 10 anos de férias, né? Mas antes da gente terminar, eu gosto sempre de fazer um ping-pong aqui e, na verdade, eu vou te dar uma ideia e aí você me responde com uma palavra ou mais do que isso, né? O que a gente chama de check-in, né? Aqui eu sempre pergunto, a gente está em Goiás, né? Um lugar em Goiás, mas eu vou perguntar para você um lugar no mundo. Patagônia. Um lugar no Brasil, então. Chapada Diamantina. Não, desculpa. Guarda do Embaú, Santa Catarina. Um prato típico, já que você deve ter comido já muita coisa diferente aí. Legumes na chapa. Que é outra coisa que a gente não falou aqui, mas só um parêntese, que ele é vegetariano. Nossa, a minha paixão são legumes, vários legumes picados na chapa, cara. Nossa. Um lugar para o futuro. O mundo. E viajar é? Vida. Muito bom, muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Para nós foi um prazer incrível poder te conhecer, te desejar sorte, né? Te desejar sucesso. E é bom registrar que hoje o Tarso veio e ele trouxe um companheiro aqui, né? Que é o Dudu, né? Ei, Dudu. Senta aqui. O Dudu viaja com você, não é isso? Dudu. O Dudu é meu e da minha ex-mulher. Essa coisa preciosa aqui. Ele anda bastante, ele corre pelo mundo, então agora ele tá aproveitando para descansar. Tá um pouco sério, porque tá na frente das câmeras. Ele né? é sempre assim. Muito obrigado, então, Tarso. Valeu, cara. Muito obrigado. É isso, telespectadores da TV Sudeste. Estreamos uma nova temporada com uma mega entrevista, uma super entrevista. Vocês podem seguir o nosso trabalho pelas redes sociais e ficar antenado sempre
aqui na TV Sudeste e, como eu disse, no meu perfil pessoal, Renato Aires, para poder saber das novidades e acompanhar as entrevistas. Um abraço.